serão desenvolvidos na parte chamada de desenvolvimento da redação, né? Na segunda parte, que alguns chamam de desenvolvimento, argumentação, ou expulsão e argumentação, ou segunda parte, né, que é a parte mais robusta, eu deverei como candidato, nós deveremos como candidatos ao Enem e até no vestibular e concursos públicos, dizer que elementos eu tenho para falar da minha redação daquele problema. Então são as chamadas evidências, fatos, estatísticas, e em seguida o que? A parte mais importante, que é a análise crítica, ou simplesmente a argumentação que vai comprovar, que vai expor de forma realmente agora, não apenas com dados, mas com ideias, aquilo que eu me propus a falar na redação dissertativa, argumentativa, ou dissertativa, expositiva, argumentativa. Então é fundamental conhecer estatísticas, conhecer citações, dados do problema, uma frase de um filósofo, de um pensador, de um escritor, de um cientista, de um político, que deverá ser utilizada essa frase para quê? Para comprovar que na minha redação eu estou usando o que chama de argumento de autoridade, né? Quando você utiliza uma citação de uma pessoa que tem relações com aquele tema, né? Um escritor, um pensador, um político, um cientista, para dizer que você leu sobre o problema e que você conhece pessoas que têm autoridade naquele assunto, né? Isso é fundamental para mostrar a sua leitura, inclusive, do tema, ou para eliminar o tema. E a conclusão, que é retomada a tese e a apresentação daquele projeto de intervenção social. Vejam bem, aqui eu queria fazer uma observação. Recentemente, em alguns Enems ou vestibulares, liminares proibiam o candidato de não dizer na conclusão, na solução, algo que ferisse os direitos humanos. Houve liminares que diziam, não, tem que dizer, é liberdade de expressão. Eu recomendo aqui, mesmo com as liminares que saem de vez em quando, perto de prova de Enem, que os nossos alunos, os nossos candidatos, eles se mantenham dentro da lei. Nada melhor do que a verdade, do que a liberdade de expressão, mas nada melhor do que sua redação ser valorizada, porque está dentro da lei, da Constituição Federal, né? Está dentro da proposição maior do ser humano, que são os direitos do homem, que a ONU propõe. Então, recomendo aos nossos alunos que, quando forem dar a solução, mesmo sabendo que existem liminares às vezes que aparecem para dizer o contrário, que eles se mantenham dentro da legalidade, ou seja, não coloquem sugestões, citações, informações que venham ferir aos direitos humanos, às leis do país, às leis universais do ser humano. Acima de tudo, na redação, temos que ter respeito ao ser humano. Então, na redação sobre preconceito social, por exemplo, sobre racismo, por exemplo, tema também muito batido nos últimos dias aqui nas nossas mídias e na internet. Ter cuidado para não defender sem querer o racismo, sem querer o preconceito, sem querer a discriminação, sem querer o apartheid. Então, muito cuidado, porque a redação é muito valorizada quando ela está dentro da legalidade jurídica, social e principalmente quando ela não fere nenhum direito do ser humano, do cidadão, do brasileiro, até do nosso dever, do nosso direito como cidadão que escreve naquele momento daquela redação. Então eu queria propor agora um tema para que vocês produzissem e enviassem para o meu e-mail. Então o e-mail que eu vou dizer agora, peguem um papel, anota no cantinho, coloca na tua agenda aí, o e-mail que deverá ser a caixa de postagem de vocês para a nossa primeira proposta de redação online. Na última aula nossa, eu vou comentar a última redação que vocês fizeram presencial lá no CRAT, na Rua José Carvalho, 303, antes do decreto que criou o isolamento social. Então, essa redação já está comigo e eu vou comentá-la e vocês receberão quando voltarmos à normalidade, né? Então, anote aí o e-mail, flavio.queiroz@urca.br. Vou repetir, flavio.queiroz@urca.br. Não tem .com. flavio.queiroz
Queiroz, com Z, @urca.br. Você manda para meu e-mail essa redação, e no nosso terceiro encontro nós iremos comentar esta redação para termos pelo menos um feedback, né, do que eu falei hoje e na próxima aula em relação à dissertação. Então, para não fugir ao momento, estamos presos, no bom sentido, presos para nos salvarmos de uma doença fatal, de uma doença que não tem limite, que não tem religião, que não tem credo, não tem raça, não tem cor, não tem idade. Vamos aproveitar o momento e vamos fazer uma redação dissertativa argumentativa com o seguinte tema: o que podemos aprender com o isolamento social? O que podemos aprender com o isolamento social? Pesquisem, leiam na internet, leiam em blogs, vejam as pesquisas, as estatísticas, vejam os exemplos positivos em relação ao isolamento, em relação, por exemplo, a medidas sanitárias que foram tomadas, ao uso da máscara, né, a distância entre pessoas, né, a diminuição de filas, aglomerações proibidas. Então, o que nós aprendemos com isso? Porque quando nós saímos desse isolamento, nós seremos outras pessoas, não se preocupem, não seremos mais as mesmas. Então, o que nós aprendemos com isso? Então, o tema é o que nós aprendemos ou podemos aprender com o isolamento social a que estamos submetidos no bom sentido, né, para salvarmos a nossa vida e a dos semelhantes. Então, uma redação em que você vai falar sobre isso. Aprenda o tema, argumento de autoridade, estatísticas, citações, e concluam dizendo o que nós aprendemos e o que pode ser feito a partir de agora, quando nós voltarmos à normalidade, para que nunca mais tenhamos um fato como esse, que nos pegou para muita surpresa. Para mim não, que nós sabemos que a doença, o vírus já está aqui no Brasil, e o carnaval, que não foi proibido, foi permitido, foi a porta de entrada, né, desse problema que estamos vivendo no momento. Então, mas o que podemos aprender? Que soluções o governo, instituições, a família, as escolas, a comunidade poderão realizar ou apresentar na volta à normalidade? A escola, por exemplo, a escola não pode mais receber vocês como vocês estão vendo a escola hoje. A escola de hoje já está atrasada. Como será a escola do futuro, que vai nos receber logo após o fim do isolamento social? Boa sorte e até a próxima.